Fala, gente. Professor Irã na área, gravando aqui para vocês mais um vídeo de resolução de questões, beleza? Então, nesse vídeo de hoje aqui, eu estou colocando umas questões aqui de cinética química que correspondem ao nosso assunto que eu designei como aula 4, que é a nossa aula sobre fatores que influenciam a velocidade de uma reação, beleza? Então as questões que a gente vai trabalhar hoje aqui são questões que estão inseridas dentro desse assunto, beleza? E aí a gente fecha o nosso conteúdo de cinética e o próximo passo já é lançar uma lista de exercícios para vocês aí resolverem abordando todo o nosso conteúdo de cinética que foi visto até agora, beleza? Então é isso aí. Vamos trabalhar aqui com a nossa primeira questão. Lembrando que as questões que eu coloquei aqui são todas questões de vestibulares, de exames, tá? São questões de múltipla escolha, com esses conceitos aí que a gente vai ver agora, tá? Então, a primeira questão aqui, ela trata assim, ó, ela fala assim, ó, a sabedoria popular indica que para acender uma lareira, devemos utilizar inicialmente lascas de lenha e só depois colocarmos as toras. Em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de madeira em lascas e em toras, verifica-se que a madeira em lascas queima com mais velocidade. O fator determinante para essa maior velocidade de reação é o aumento. O fator determinante para essa maior velocidade de reação é o aumento da pressão, temperatura, concentração na superfície de contato. Seguinte, pessoal, essa questão aqui, ela trata justamente de uma das primeiras coisas que a gente estudou, tá? Que é a relação entre superfície de contato e velocidade de um determinado processo químico, beleza? Então, o fator determinante para essa maior velocidade aqui é a nossa superfície de contato, beleza? Resposta letra D. Por quê, professor? Porque é o seguinte, quando você compara a madeira nessa condição aqui, compara as lascas de madeiras e você pega as toras de madeira, as lascas, elas são, no caso, são fragmentos menores, mas irão te proporcionar maior superfície de contato. Consequentemente, elas irão queimar com maior velocidade. Quem já morou no interior, ou acho que é sítio que vocês chamam, né? Quem já morou no interior, mora no sítio, sabe que quando a pessoa vai acender o fogo, né? Lá da churrasqueira ou do fogareiro, onde você vai cozinhar a lenha ou a carvão, geralmente a gente usa lascas de madeira, né? Raspas de pau. Você pega o tronco lá, pega o facão, tira as raspas de pau, coloca lá na churrasqueira ou no fogareiro e aí facilita o acendimento lá do fogo, né? Que é justamente o que a questão indica. E agora, se você pegar já uma tora, um pedaço de madeira lá normal e jogar lá dentro e tentar jogar o fósforo para acender, dificilmente vai conseguir, né? Então, as lascas, elas acendem com velocidade maior justamente por conta desse aumento da superfície de contato, tá? Então, essa questão trata disso, beleza? Então, vamos para a próxima. Essa questão aqui, a questão anterior, né? Ela tratou de um ambiente ali do nosso cotidiano, né? Que a gente está mais acostumado. Já essa segunda aqui já é bem de química mesmo, entendeu? Então, o que é que essa questão aqui fala? Vou ler ela aqui com calma para a gente trabalhar com ela aqui, ó. Seguinte, fala assim, ó, duas reações químicas foram realizadas em condições diferentes de temperatura e de estado de agregação das substâncias, conforme descrito a seguir. Esse estado de agregação quer dizer estado físico, tá? Então, essas reações foram feitas em diferentes temperaturas e diferentes estados físicos. Então, a reação 1, a gente tem um monóxido de carbono gasoso com dióxido de nitrogênio gasoso, formando CO2 gasoso e formando NO gasoso. Então, é uma reação completamente gasosa, tá? E aí, para essa reação 1, foi feito dois experimentos, tá? Ou seja, que experimento foi esse? Foi essa própria reação, só que em temperatura diferente. No experimento 1, eu peguei a reação 1 e realizei ela na temperatura de 25 graus, tá? No experimento 2, eu peguei a mesma reação e realizei ela em 250 graus. Beleza? As demais condições são idênticas nos dois experimentos, tá? Então a única coisa que eu variei aqui foi a nossa temperatura. Já a reação 2, eu tenho esse nitrato de chumbo, tá? Eu tenho nitrato de chumbo reagindo com iodeto de potássio para formar o iodeto de chumbo e para formar o nitrato de potássio, tá? Então aqui a gente tem essa reação, beleza? E aí, ele não tem o estado físico aqui na reação, porque os experimentos foi justamente isso, foi para variar o estado físico. Então é o seguinte, ó, no experimento 3, eu peguei a reação 2 e fiz o quê? Eu
fiz os dois reagentes, eu peguei os dois reagentes, eles foram utilizados em forma de pó, tá? Então, para o experimento 3, eu peguei essa reação e coloquei os dois reagentes na forma de pó e misturei, beleza? Já o experimento 4, eu peguei a mesma reação, só que em vez de utilizar os reagentes como pó, eu utilizei eles como solução aquosa, ou seja, eles estão dissolvidos em água, tá? E as demais condições são idênticas nos dois experimentos. Tá? Então, eu tenho a mesma reação nos dois casos, e em uma eu estou variando a temperatura e na outra eu estou variando o estado físico dos reagentes. Beleza? Ou o estado de agregação dos reagentes. E aí ele fala assim na questão, comparando-se as velocidades de reação em cada par de experimentos, V1 com V2 e V3 com V4, é correto afirmar que, tá? Então V1 é para o experimento 1, V2 experimento 2, V3 experimento 3 e V4 experimento 4. Beleza? Primeira coisa, gente, quando vocês viram aí nos vídeos aí que trata de temperatura, um dos fatores que influencia a velocidade da reação é a temperatura, né? Vocês viram que quanto maior a temperatura, maior será o que? A velocidade da minha reação química. Beleza? Por quê, professor? Porque quando eu aumento a temperatura, eu aumento a frequência, eu aumento o grau de agitação das moléculas. E esse aumento de grau de agitação vai permitir um maior choque entre as moléculas. E esse maior choque vai ocasionar um aumento da velocidade das reações, né? As moléculas estão se mexendo mais, então uma está entrando em choque com a outra com maior velocidade e vai aumentar consequentemente a velocidade da reação. Tá? Então vocês vão ter sempre que lembrar disso. Quando eu aumento a temperatura, eu tenho um aumento da velocidade da reação química, beleza? Então, de posta essa informação, a gente já consegue ver que a velocidade do experimento 2 é maior do que a velocidade do experimento 1. Tá? Por quê? Porque o experimento 2 acontece na temperatura de 250 graus, o experimento 1, 1,25. Então, a velocidade em que essa reação 1 acontece, ela é maior no experimento 2, porque a temperatura é maior. Então, o V2 vai ser maior do que o V1. Tá? Então, a alternativa A está correta. Aqui na alternativa C também estaria correta. Beleza? E só. Então, alternativa A ou alternativa C vai ser nossa resposta certa. Então, agora a gente vai analisar o experimento 3 e 4 para ver qual alternativa será correta, se é a A ou a C, beleza? Seguinte, no experimento 3 e no experimento 4, como eu falei, a gente está variando o grau, estamos variando o estado de agregação da matéria, né? O estado de agregação das substâncias dos reagentes. Então, no experimento 3, eles estão em pó. Misturei um pó de um reagente com outro e coloquei lá a reação. No experimento 4, eles foram utilizados em solução aquosa. Seguinte, geralmente, pessoal, quando a gente tem essas reações em solução aquosa, ou seja, você pegou o reagente, dissolveu em água, pegou outro reagente, dissolveu em água, os dois formaram a solução. E aí você mistura as soluções. Geralmente essas reações em solução, elas são mais rápidas. Beleza? Eu acho que eu falei até em alguma aula, acho que foi com vocês, ou foi com outra turma, acho que foi com vocês, que a gente estudou justamente soluções lá no começo do capítulo, do começo do nosso curso de Química 2, porque as reações, elas geralmente acontecem através de soluções, tá? Você não tem uma substância lá sozinha e vai reagir com a outra, não. Geralmente elas estão dissolvidas em água, geralmente, que é o solvente universal, então forma uma solução aquosa. E aí as reações que acontecem são misturas de soluções. E aí essas misturas de soluções, elas ajudam, esse fator, pelo fato de serem soluções, facilita uma difusão maior dos reagentes, ou seja, uma mistura maior. E, consequentemente, você vai ter uma velocidade maior do que quando comparado com as substâncias, digamos, na forma de pó. Beleza? Então, de posse dessas informações, a gente tem que a velocidade da reação para o experimento 4 é maior do que a velocidade para a reação do experimento 3. Que é justamente essa anotação aqui. Então, a nossa resposta correta seria o quê? Seria a letra C, beleza? Então, essa questão deixa duas lições para a gente, que quanto maior a temperatura, maior a velocidade, e que as reações, quando são realizadas em solução, elas são mais rápidas do que quando utilizados os reagentes na forma de pó, beleza? Então, essas foram as nossas duas conclusões aí a respeito dessa questão, tá? Vamos passar para a próxima. Só lembrando também, gente, antes de comentar essa próxima questão aqui, que essas questões aqui todas são teóricas, tá? Dessa última parte aqui da cinética, não tem cálculo aqui não.
Cálculo tem na parte lá da ordem de reação, né, que foi o vídeo anterior que eu mostrei a resolução de algumas questões. Lá tem bastante uma matemáticazinha chata, né? Assim, chata para alguns, mas legal para outros. Então tem uma matemáticazinha lá, né? A gente chega nas divisões das equações, aquelas equações exponenciais, tem todo um jogo matemático. Aqui não, aqui é só questão teórica, beleza? Bem conceitual. Então vamos lá, seguir em frente. Trouxe para vocês aqui uma questão do Enem, tá? Não vou saber o ano que caiu, mas caiu, né? Então é um tema recorrente aí no Enem, essa questão da cinética química, tá? Então vamos analisar essa questão aí. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. Isso a gente já sabe, né? Não é segredo para ninguém. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Tá? Então, ele vai mostrar 3 exemplos no contexto da preparação de alimentos, que estão relacionados com a velocidade das reações. Tá? Então, vamos lá. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Isso não é segredo, né? A gente coloca lá os produtos na geladeira para conservar, né? Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Tranquilo. Então, esse efeito aqui, ele é um efeito de conservação dos alimentos que ele está relacionado com o quê? Com quais os fatores que alteram a velocidade das reações? Com o fator o quê? Fator T, que é o fator temperatura. Né? A gente conserva os alimentos em temperaturas mais baixas para eles não estragarem, que no caso o termo técnico aqui mais correto é degradaram. Então a gente usa temperaturas mais baixas justamente para retardar ou diminuir a velocidade com que os alimentos iriam se estragar se não tivesse na geladeira, né? Então o fator que está dentro aqui dessa alternativa 1 é o fator o quê? Temperatura, beleza? Segunda, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos. Para que corta? Para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Gente, aqui é muito fácil. Por que a pessoa corta? Para acelerar o seu cozimento. Então ele está usando, que conhecimento de cinética? Ele está usando o conhecimento da superfície de contato. Ele está fragmentando ali o alimento, vários cortes, para aumentar a superfície de contato. Tá criando várias superfícies de contato. Você tem, digamos, um pedaço de... Vamos pensar no alimento aqui. Você tem um pedaço de batata, você tem uma batata inteira. Aí você vai colocar ela para cozinhar. Se você pegar ela e fragmentar, em vez de você ter uma batata inteira, que é uma superfície de contato, você vai ter várias superfícies de contato. Consequentemente, você vai ter uma aceleração ali da velocidade de cozimento. Beleza? Então aqui eu vou colocar como sigla, aqui ó, superfície, colocar o S e o C, superfície de contato. Tá? SC. Então, o fator que explica aqui o nosso exemplo 2 é a superfície de contato, beleza? Na nossa situação 3, vamos ler aqui a situação 3 para ver que fator que está inserido aqui na situação 3. Seguinte, ó, na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Gente, aqui também não tem segredo. Lá na aula e no slide que eu passei para vocês, a gente viu que as enzimas são que são catalisadores biológicos ou catalisadores naturais, beleza? Então, no terceiro exemplo aqui, a gente está falando de quê? De catalisadores. Para que servem os catalisadores, professor? Para acelerar as reações, que é justamente o que ele fala aqui, ó. Os catalisadores aceleram as reações, beleza? Então, a gente tem o quê? No exemplo 1, temperatura. Exemplo 2, superfície de contato. E exemplo 3, catalisadores, que é a nossa alternativa C, tá? Então, ele fala assim, ó, com base no texto, quais dos fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2, 3, respectivamente. Se respectivamente é o quê? É na ordem. Então, na ordem que a gente falou lá, ó, temperatura, superfície de contato e catalisadores. A questão aqui, a resposta é a letra C. Beleza? Espero que todo mundo tenha entendido aí, tá? Vamos seguir em frente porque tem mais questões aí. Essa questão aqui, muito interessante, que é uma questão de análise de gráfico, tá? Envolve o conteúdo anterior, de energia de ativação, complexo ativado, que a gente já havia comentado, e envolve também
o assunto atual, que é de catalisador, envolve temperatura, esse tipo de coisa, tá? Então a gente vai analisar essa questão aqui agora. O gráfico a seguir ilustra as variações de energia devido a uma reação química conduzida nas mesmas condições iniciais de temperatura, pressão, volume de reator e quantidade de reagentes em dois sistemas diferentes. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho um gráfico, tá? Que mostra a variação da energia e o caminho de reação, ou seja, o percurso da reação, o prosseguimento da reação. E esse gráfico, ele ilustra, na verdade, uma mesma reação química, mas a reação química em duas condições diferentes, né? É óbvio que tem algumas coisas aqui, que são iguais nas mesmas reações, tipo temperatura inicial, pressão, volume de reator e quantidade de reagentes dos dois sistemas são iguais, tá? E são iguais, mas tem outras coisas aqui que irão variar. Tá? Então aqui a gente tem duas curvas para a mesma reação, mas a diferença entre elas são essas condições reacionais aqui. Por exemplo, o meu Deus do céu, travou. A diferença aqui, ó, do nível dos reagentes, tá? Que é os nossos reagentes, né? O R, e aqui é o nível de energia dos produtos, tá? Então tá aqui, o nível de energia dos reagentes. A diferença do nível de energia dos reagentes para cada ponto máximo aqui dos nossos gráficos correspondem às nossas respectivas energias de ativação, tá? Então esse é a energia de ativação para curva 1 e o E2 é a energia de ativação para curva 2, beleza? Esse E3 aqui é a diferença de energia dos reagentes e dos produtos, tá? Que pode ser inclusive lá o nosso ΔH da reação, certo? Então aqui a gente tem uma reação com diferentes, uma mesma reação, só que elas têm diferentes energias de ativação, beleza? E algumas coisas delas lá são iguais, né? Que é a quantidade dos reagentes, de novo, a temperatura inicial, pressão, volume do reator são iguais, mas alguma coisa nessas duas reações, que são o mesmo sistema, só que em condições diferentes, alguma coisa faz com que elas tenham energia de ativação diferente. E a gente não sabe o que é. E é justamente o que a questão pergunta para a gente. O que faz elas terem energia de ativação diferente? A questão quer saber isso, tá? Então, esses sistemas, vou ler a questão aqui, ó, esses sistemas diferem apenas pela presença de catalisador. Então, ó, a questão já deu uma pista para a gente, ó. Quer dizer que é a mesma reação, mas uma tem catalisador e a outra não tem. Então, com base no gráfico, é possível afirmar que, como vocês, bons alunos que são, e já estudaram lá os catalisadores, vocês vão entender essa questão aqui bem fácil, rapidamente. Tá? Então, vou só analisar aqui para cumprir tabela. Seguinte, ó, a curva 1 representa a reação catalisada, que ocorre com absorção de calor. Não sei. Vamos ter calma. Que ocorre com absorção de calor. Vamos ter calma. A curva 2 representa a reação catalisada, que ocorre com absorção de calor. Gente, primeira coisa, a gente já vai logo eliminar essa letra B. Tá? A letra A eu deixei em stand-by para a gente analisar depois. E a letra B eu já vou eliminar de cara. Já é falsa. Por que, professor, que é falsa? Porque geralmente uma reação que tem a presença de um catalisador, ela tem essa energia de ativação abaixada em relação a uma reação sem o catalisador. Então a função do catalisador é o quê? É acelerar, aumentar a velocidade de uma reação, ou seja, torná-la, acelerar essa reação no caso, via abaixamento da energia de ativação. Então, se a curva 2 ele está falando que ela representa a reação catalisada, está errado, porque a curva 2 tem energia de ativação maior. Então, a curva 2 não é a reação catalisada. A reação catalisada é a curva 1, que tem energia de ativação menor. Beleza? Por isso que a letra B está falsa. Vamos lá. A curva 1 representa a reação catalisada com energia de ativação dada por E1 mais E3. Não, gente, está errado. Energia de ativação é somente o E1. Por que somente o E1, gente? Energia de ativação é a diferença de energia do nível dos reagentes até o pico do gráfico aqui, ó, o máximo, que é o E1. Então, a letra C está falsa. Beleza? A curva 2 representa a reação não catalisada. Beleza, tá certo. A curva 2 é a reação não catalisada, que ocorre com liberação de calor. E sua energia de ativação é dada por E2 mais E3. Não, gente. A energia de ativação é somente E2, que é o nível dos reagentes até o máximo do gráfico aqui, ó,
que é o nosso E2. Então a letra D, ela tem uma parte que está certa, mas a segunda parte está errada, é falso. Então vamos lá. A curva 1 representa a reação catalisada. Beleza, tá certo. Por que ela representa a reação catalisada? Porque ela tem a menor energia de ativação. E ele fala que essa reação ocorre com liberação de calor e sua energia de ativação é dada por E1. Ó, gente, tem as coisas aqui que já estão corretas, ó. A curva é a curva 1 representa a reação catalisada? Sim. A sua energia de ativação é dada por E1? Sim, está correto. Agora, só o que a gente tem que analisar agora aqui, ó, é esse negócio de liberação de calor, beleza? Porque na letra A ele também fala uma coisa bem parecida, que a curva 1 representa a reação catalisada, também está correto. E ocorre com a absorção de calor, beleza? Então a gente vai ter que definir aqui quem que está certo, se a curva 1 ocorre com a absorção de calor ou com a emissão de calor. Para a gente definir se a alternativa correta será a letra A ou a letra E, beleza? Então é o seguinte, ó, a gente tem aqui ó, o nível dos reagentes, está aqui, né, no nosso gráfico, e o nível dos produtos está aqui embaixo. Ó. O nível dos produtos está aqui embaixo, certo? Então está aqui, ó, o nível dos reagentes está aqui, tem essa altura, e o nível dos produtos tem essa altura aqui embaixo. Ó, e o nível de energia que está crescendo. Então isso significa o quê? Significa que a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos, né? E aí, o ΔH de uma reação, a gente sabe, ó, ΔH de uma reação, que no caso seria o nosso famoso E3, né? Que é o nosso famoso E3 aqui para o gráfico. ΔH de uma reação, que é o nosso famoso E3, ele é igual ao que, professor? Ele é a entalpia, ou a energia dos produtos, menos a energia ou entalpia dos reagentes. Beleza? Se a energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos, significa que essa subtração aqui vai dar um número negativo, né? Vai dar um número com sinal de menos, né? Porque, por exemplo, ó, se isso aqui for 10, que eu falei que a energia dos reagentes é maior, isso aqui for 5, quanto é 5 menos 10? É menos 5. Então, se a energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos, significa que o meu ΔH, que é a minha energia final, vai ser negativa. Se ela é uma energia negativa, significa que é uma reação do tipo exotérmica, que é aquelas que ocorrem com liberação de calor. Beleza? Então, por isso que a letra E é a correta, porque ela traz 3 coisas corretas, tá? Corretas. Fala assim, a curva 1 representa a reação catalisada, correto. Ocorre com liberação de calor, correto, acabamos de ver. E sua energia de ativação é dada por E1, tá aqui, E1. Então essa questão aqui é muito legal, não é tão fácil assim de interpretar, mas ela é legal que ela aborda coisas diferentes aqui dentro da cinética, né? Que fala de energia de ativação, trata de energia de ativação, trata também de catálise, no caso, catalisador, que é o assunto atual que a gente está vendo, por isso que essa questão está dentro aqui dessa aula de hoje, que ela trata disso, e trata também de entalpia, lá da termoquímica, então é uma questão bem ampla aí, falando das coisas que a gente já estudou, serve até para vocês revisarem, beleza?